já percebeu como uma notícia falsa, uma inverdade, pode trazer inúmeros problemas e consequências para inúmeras pessoas? Hoje talvez seja mais comum a gente ouvir expressões do tipo fake news, né? E talvez até por conta de algumas experiências, nós tenhamos aprendido a ficar mais espertos com aquilo que nós recebemos lá nos grupos de WhatsApp. Quando a gente tem uma notícia que aparentemente ela é verdadeira, mas que se nós olharmos direitinho e procurarmos mais informações, nós vamos descobrir que aquilo não se passa de uma mentira, de um equívoco. É verdade que algumas dessas notícias falsas causam poucos males, outras podem fazer terríveis estragos. Elas estão em todas as áreas, em todas as esferas. Não pense que isso só acontece no ambiente da disputa política ou das guerras ideológicas. Mas, às vezes, elas aparecem até em ambientes que, aparentemente, as pessoas não deveriam fazer esse tipo de coisa. Talvez, por exemplo, você já recebeu lá no seu grupo de WhatsApp, ou até viu compartilhado em algum perfil no Instagram, que a Bíblia tem alguns aspectos tão maravilhosos que, por exemplo, a expressão não temas aparece 365 vezes nas Escrituras, uma para cada dia do ano. É bonito isso, né? Parece bem legal. Você já teve curiosidade de contar? Acho que não. Tá bom, vou te dar uma dica. A gente tem hoje ferramentas que nos ajudam a isso. Talvez, depois aqui do nosso tempo, você pode perguntar lá para o ChatGPT quantas vezes isso aparece em cada uma das nossas versões. Você vai até perceber que aparecem muitas vezes. Em algumas versões, quase uma centena delas. Mas não aparece 365 vezes. Você consegue perceber como alguns ensinamentos falsos podem nos levar a acreditar em coisas completamente equivocadas? É nessa direção que eu queria caminhar com vocês hoje, falando do grande desafio que nós temos de nos alimentarmos da verdade. A gente está olhando ao longo das últimas semanas para a carta que João escreve com a revelação daquilo que ele tem sobre a conclusão de todas as coisas e a soberania de Deus, mas de maneira muito específica, na carta do Apocalipse, nós encontramos ali alguns direcionamentos específicos e práticos para algumas igrejas da Ásia naquele tempo, no tempo de João. Segundo João, na sua visão, o próprio Jesus aparece e traz a ele essas palavras. João, então, começa a escrever isso que ele vê. E para cada uma dessas 7 igrejas a quem ele tem essas mensagens vindas do próprio Jesus, ele começa dessa maneira: estas são as palavras. Ele, então, discorre aquilo que Jesus queria dizer. É verdade esse bilhete. E então, ele, se dirigindo à igreja de Éfeso, como a gente viu há 2 semanas, fala sobre coisas especiais que aquela igreja estava experimentando, mas fala também de uma preocupação. A preocupação daquela igreja ter se esfriado no que diz respeito ao seu primeiro amor. Semana passada, a gente olhou para uma outra cidade, consequentemente para uma outra igreja, vivendo forte perseguição. Sobre a igreja de Esmirna, não existiam senões, mas existia encorajamento. Sim, essa é uma tônica comum no livro do Apocalipse. Ao contrário do que às vezes a gente pensa, o livro do Apocalipse não é um script de história de terror, mas ele contém palavras de encorajamento para um povo que estava de verdade sofrendo.
vivendo em um momento da história onde as pessoas se reuniam publicamente e perguntavam: onde está fulano ou Beltrano? E a resposta era: essa semana ele foi preso, ela foi presa, torturado e morto, ou morta, porque era um cristão, porque era uma cristã, porque era um discípulo, uma discípula de Jesus. Essa era a realidade. Esmina vivia muito isso. Mas hoje, caminhando um pouquinho mais, a gente já chega na nossa terceira carta, no terceiro bilhete, na terceira mensagem em que João fala dessas palavras. Então eu queria convidar você a abrir ou a ligar a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. A gente vai fazer a leitura aqui do versículo de número 12 até o versículo de número 17, ouvindo aqui aquilo que é dito à igreja que estava na cidade de Pérgamo. Apocalipse 2, de 12 a 17. Eu vou fazer a leitura aqui na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na versão que você tem em mãos, mas você já sabe o desafio, né? Durante a semana, lê, relê esse trecho da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Oremos mais uma vez. Deus eterno, e a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a igreja de Pérgamo, agora, o próprio Senhor, por intermédio de João, está escrevendo e trazendo a eles um alerta. Há uma preocupação aqui por detrás. Existem diversos ensinamentos equivocados. Aquela igreja, vivendo em uma cidade por si só complicada, lidando com noticiários confusos, também estava à mercê de ensinos que fariam com que eles se afastassem da verdade de Deus. Acreditando naquelas falácias, acreditando naqueles falsos ensinamentos, tudo o que aconteceria com eles é se perceberem cada vez mais distantes do lugar que Deus queria que eles estivessem. Então é importante a gente entender o que eles estavam vivendo. Como a gente fez nas outras semanas, que cidade era essa? Quais eram os desafios das pessoas que viviam naquela cidade, principalmente dos agora cristãos, que tentavam viver como discípulos e discípulas de Jesus na cidade de Pérgamo? Ela, historicamente, era a mais importante cidade da Ásia naquele momento. Ela havia sido a capital da Ásia por 400 anos. E agora, ela era, nesse contexto, a capital da província romana, em toda a Ásia. Como um centro cultural que era, ela superava as cidades que nós já conhecemos aqui nas últimas semanas, Éfeso e Esmirna. Era famosa pela sua biblioteca, que continha mais de 200 mil pergaminhos. Naquele momento da história, eles continham a segunda maior biblioteca do mundo, sendo superada apenas pela biblioteca de Alexandria.
Havia ali altares para vários deuses, e no topo ali da Acrópole, no mais alto da cidade, ficava o famoso templo dedicado a Zeus, que provavelmente você deve lembrar dele nas suas aulas de história ou em algum documentário por aí. Afinal de contas, ele fazia parte de uma das 7 maravilhas do mundo, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em Pérgamo havia também um culto muito específico a Esculápio, conhecido como Deus Salvador, o Deus serpente das curas, que se hoje você olhar para qualquer faculdade de medicina, você vai perceber lá o brasão de Esculápio com aquela serpente, apontando para essa visão mitológica grega sobre a capacidade de curar dessa divindade. E o seu colégio de sacerdotes ali era muito famoso, porque sim, eles eram muito atrelados aos aspectos da cura, usando práticas medicinais para efetuarem os mais diversos tipos de cura. Naquela época, essa visão religiosa mantinha 200 santuários no mundo inteiro. E a sede, sabe onde era? Na cidade de Pérgamo. Ali estava também, consequentemente, a sede de uma famosa escola médica. Para ali, peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro que estavam em busca de saúde. E aí essas duas coisas se misturavam. Se você tem uma cidade que, ao mesmo tempo, ela tem uma boa faculdade de medicina, mas ela tem também ali o maior templo de uma divindade a que ela é atrelada à capacidade de curar, essas coisas acabam gerando um certo sincretismo. As pessoas iam para a cidade, elas passavam pelos procedimentos, elas recebiam os medicamentos e elas tinham sido curadas por quem? Isso estava muito misturado na cabeça das pessoas. Então elas acreditavam no poder do Deus serpente Esculápio. Em Pérgamo, segundo a carta escrita por João, ali trazendo as palavras do próprio Jesus, estava o trono de Satanás. E aí, isso é impactante para nós, de uma primeira leitura, do que João está falando aqui, por que Jesus é tão assintoso. O trono de Satanás aqui é marcado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Em Pérgamo estava um panteão onde vários deuses eram adorados. Em Pérgamo, as pessoas buscavam cura através do poder da serpente. E em Pérgamo estava também o culto ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso e adoravam o imperador de Roma como Senhor. Esse é o contexto dessa cidade, a quem João está agora endereçando essa carta com aquilo que ele ouviu do próprio Jesus. E se nós percebemos que o grande desafio aqui é lidar contra as fake news, os falsos ensinamentos que podem corromper uma comunidade, podem corromper a nossa própria vida, o que a gente pode aprender a partir desse direcionamento a essa igreja, e que também faz todo sentido para nós no dia de hoje, é que nós devemos nos alimentar com a verdade. Alimentem-se com a verdade. E como que a gente faz isso? Sendo fiéis, mesmo em meio às perseguições. Repare no versículo 13: contudo você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Aqui a carta está falando sobre a igreja ter conseguido suportar provas das mais extremas, e especificamente ela traz aqui à luz um caso real.
sobre a história de Antipas, que era um pastor, alguém que ensinava na cidade de Pérgamo, segundo Tertuliano, que foi um dos pais da igreja. E nessa história que Tertuliano conta a respeito de Antipas, ele fala que ele foi perseguido por ser um cristão, um líder cristão, e ele foi morto de uma maneira muito cruel. Ele foi colocado dentro de uma imagem de bronze em formato de um boi, e esse foi levado ao fogo até ficar incandescente. Ele morre então sufocado e queimado. Ele resiste à perseguição até a morte. É isso que aquela igreja evidencia. Evidencia-se uma fidelidade, ainda que a perseguição seja real, ainda que as lutas sejam cada vez mais evidentes, eles permanecem fiéis a experimentar um relacionamento com Deus. Esse talvez seja um grande desafio para a gente. Mesmo em meio aos momentos adversos, nós continuarmos vivendo de maneira efetiva esse relacionamento de proximidade e intimidade com Deus. Eu sei, talvez quando as coisas estão indo muito bem, parece que é mais fácil a gente dizer aquilo que a gente crê ou acreditar em algumas coisas, como o cuidado de Deus para conosco. Talvez uma dúvida possa pairar quando as coisas comecem a sair do nosso controle. Quando aquela enfermidade chega em casa, quando o luto se torna uma realidade, quando os aspectos financeiros se tornam cada vez mais desesperadores, quando os nossos relacionamentos conjugais e familiares começam a degringolar de mal a pior, e acreditar que Deus está cuidando de tudo e permanecer fiel em momentos assim, eu sei, é difícil. Mas esse é o grande desafio que nós temos. Ter a convicção e a certeza de que se Deus está no controle de todas as coisas, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, até mesmo a adversidade e a perseguição podem ser superadas. A palavra de Deus nos fala de podermos experimentar pela ação do Espírito de uma paz que excede todo entendimento. Não tem a ver com uma razão ou não tem a ver com uma situação. As circunstâncias podem ser adversas, mas a paz, ela impera. Fidelidade, mesmo em meio às perseguições. Não nos levando a ceder a alguns ensinos equivocados. Porque quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, a gente tem uma tendência muito complicada a buscar coisas que possam validar aquilo que a gente quer, ou a buscar algumas coisas que sejam do nosso jeito, ou talvez alguns ensinos que parecem responder a algumas das nossas dúvidas e dos nossos questionamentos. E aqui a gente começa a perceber alguns problemas que estavam acontecendo lá na igreja que ficava na cidade de Pérgamo. Eles estavam cedendo a estes ensinos equivocados. E o desafio é que nós não caiamos nessa mesma enrascada. Versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas no meio de vocês que estão se apegando ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Balaque tinha sido um rei dos moabitas, e ele contratou então um profeta chamado Balaão, você deve lembrar da história dele, ficou famosa por causa de uma mula, para amaldiçoar Israel. Balaão então prostituiu seus dons com o objetivo de ficar rico, ganhar dinheiro, mas quando ele abria a boca, ele não conseguia amaldiçoar o povo, só abençoar. Então Balaque fica bravo com ele, por ganância, ele aconselha, então, Balaão aconselha Balaque a enfrentar Israel, não com um grande exército, mas com uma estratégia subversiva, usando donzelas sedutoras. Assim, os homens de Israel participariam das suas festas idólatras, se entregariam à prostituição, o Deus Santo se encheria de ira contra eles, eles se tornariam fracos e vulneráveis. Uau!
Esse era o conselho. Se, em vez de tentar enfrentar esse povo que é protegido por Deus dessa maneira, com um grande exército, faz o seguinte: mina a fé deles, mina o envolvimento deles com Deus. Faz parecer normal algumas coisas que Deus abomina. É exatamente isso que estava acontecendo com essa comunidade. Ela estava se rendendo a alguns ensinos que tornavam naturais coisas que o Senhor abominava. Eu já falei para vocês dos contextos religiosos daquelas cidades. A gente, quando ouviu a respeito de Éfeso, a gente sabia que a religiosidade, por exemplo, tinha até uma certa relação com a promiscuidade sexual, quando no culto a Diana, prostitutas cultuais eram um elo de ligação entre as pessoas e aquilo que é divino. Colocando ideias que transformavam em normal coisas que Deus abominava, aquela igreja gradativamente ia cedendo e se rendendo a esse tipo de coisa. Esse é um desafio que eu diria, talvez, no nosso tempo, a gente possa se identificar com Pérgamo. Como hoje nós vivemos em uma cultura que banaliza algumas coisas e que faz com que coisas que notoriamente são ruins e más aos olhos de Deus se tornem perfeitamente naturais. E aí, em nome disso, a gente pode até dizer que o problema é a Bíblia, que está um tanto quanto desatualizada e precisa dar uma melhorada. A gente quer normalizar algumas coisas, como se isso fosse apenas um problema de momento histórico e cultural. E aí, alguns ensinos equivocados e pecaminosos passam a fazer parte do meio da igreja, com muita naturalidade. O desafio que nós temos de sempre voltarmos ao Evangelho talvez seja desafiador por causa disso. Porque o Evangelho sempre nos leva a ter uma percepção clara que Deus nos ama e nos aceita sim, com as nossas limitações, com as nossas falhas, com os nossos erros, mas que Ele nos ama demais para deixar que nós continuemos do mesmo jeito. Então Ele gradativamente vai nos transformando, Ele vai nos mudando, Ele vai nos moldando para que a gente possa refletir o caráter de Cristo. Mas em nome de talvez se adequar a alguns aspectos culturais, a gente faz vistas grossas e deixa para trás algumas coisas que são sim condenadas pela palavra de Deus. E aqui eu não estou dizendo nada do tipo nós devemos julgar ou não receber ou fechar as portas para pessoas que estejam vivendo esse ou aquele tipo de comportamento, muito pelo contrário. A igreja é o espaço onde realmente nós vamos experimentar a pluralidade, pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, inclusive com equívocos diferentes, que vão chegar. E uma coisa que eu tenho dito desde o início da nossa igreja, que vão se sentir acolhidas e amadas, porque é isso que Deus faz, Ele age com graça. Mas, como nós aprendemos de Jesus, que é aquele que age com graça e verdade, elas também sempre serão alimentadas com a verdade. A gente nunca vai fazer vistas grossas para aquilo que a própria palavra de Deus deixa muito claro, que é equivocado. São duas coisas completamente diferentes. Não tem a ver com você meramente tecer um julgamento, ou você virar as costas para pessoas que tudo que elas precisam, na verdade, é do Evangelho. Não. É simplesmente continuar dizendo aquilo que a Bíblia diz. A verdade acima de
de todas as coisas, não permitindo que essa igreja se renda de forma nenhuma àquilo que eu tenho falado para vocês, que é uma perspectiva licenciosa, porque esse também era um outro problema. Se eles estavam ali ouvindo esses ensinos equivocados, que nem essa coisa de Balaque e Balaão, sobre permitir algumas coisas ali, isso gerava algo prático. Eles relativizavam a graça, eles diminuíam o sacrifício de Cristo, trazendo para uma naturalidade essas suas ações. De igual modo, vocês se apegam ao ensino dos nicolaítas, e os nicolaítas, como eu comecei a falar outro dia aqui, ensinavam que o cristão, o crente, ele não precisava necessariamente ter uma postura de vida diante da sociedade diferente. Ele não precisava ter práticas diferentes do que todos tinham. Eles ensinavam que a liberdade de Cristo era uma liberdade, inclusive, para o pecado. Quanto mais pecar, inclusive, maior seria a graça. Quanto mais se entregar aos apetites da carne, maior seria a oportunidade do perdão. Eles faziam notoriamente uma apologia ao pecado. Eles defendiam, e os crentes não precisavam ser diferentes na sua prática de vida dos pagãos. Eles deviam se conformar e viver a partir da dinâmica do mundo em que eles estavam. Uau! Às vezes, quando nós pregamos o amor de Cristo, que se entregou por nós e fez isso graciosamente, eu ouço algumas pessoas dizendo: então se foi Jesus que fez, eu posso viver a minha vida livre, leve e solto, fazendo o que der na cabeça. Se eu já sou um eleito de Deus, então eu posso sair por aí, vivendo do jeito que eu quiser. Essa é uma clara amostra de alguém que não entendeu o Evangelho. Porque quando nós somos constrangidos pela mensagem do Evangelho, de que nós não merecíamos a graça, o cuidado, a misericórdia de Deus, pelo contrário, só merecíamos a condenação, mas ainda assim, Deus nos preserva. Deus derrama sobre nós amor e graça. Isso constrange o nosso coração e nos leva a uma novidade de vida, a viver a vida em uma nova perspectiva, com novas atitudes, deixando algumas práticas, assumindo outras práticas, não para, dessa maneira, barganharmos com Deus, mas em resposta ao amor com o qual nós fomos amados em Cristo Jesus. O grande desafio é não nos deixarmos seduzir por essa visão de libertinagem licenciosa, de uma graça barata, onde o sacrifício de Jesus, inclusive, é minimizado. Muito pelo contrário. Nós não somos guiados por esses desejos e por essas paixões. E o próprio Espírito Santo nos capacita a lutar contra eles, reconhecendo de fato a nossa dificuldade, reconhecendo de fato quem nós somos e respondendo efetivamente ao convite do arrependimento. Porque é isso que o versículo 16 diz àquela igreja e diz a nós também. Portanto, arrependa-se. Se não virei em breve até você, lutarei contra eles com a espada da minha boca. A igreja precisava deixar de lado, de uma vez por todas, aquele pecado de tolerância, com esse erro que era doutrinário, porque para eles era algo que fazia parte do que estava sendo ensinado e que levava, consequentemente, a essa libertinagem moral. A igreja precisava se arrepender do seu desvio doutrinário e também do seu desvio de conduta. Eles precisavam ser alimentados pela verdade, pautados, direcionados pela palavra de Deus. Aquela igreja é convidada ao arrependimento. Este é o convite que nós também constantemente temos. Por quê? Porque em um mundo instável, que jaz no maligno, constantemente, nós também, muitas vezes, voltamos às nossas configurações originais. Deixamos de perceber aquilo que Deus fez por nós. E nos entregamos a alguns desejos e paixões. E é por isso que Deus constantemente nos faz perceber para que nós fomos salvos. Para vivermos com Ele essa relação
de proximidade que traz sentido e significado para a nossa existência, para encontrarmos alegria e verdadeiro prazer no relacionamento com Ele e não em outras coisas. É esse convite que aquela igreja recebe, e esse é um convite que faz todo sentido para mim e para você todos os dias. Ainda que o mundo instável ao nosso redor nos leve a querer experimentar, a viver algumas coisas que acreditamos vai satisfazer aspectos da nossa carne. O convite é: se renda a isso. Perceba o quanto isso é incapaz de satisfazer. Reconheça os seus equívocos e experimente o perdão da parte de Deus. E confie efetivamente na promessa de que o Senhor é aquele que nos confia a vitória e nos faz mais que vencedores. No versículo 17, depois de ter elogiado essa igreja, ter falado dos problemas dessa igreja, falar das questões doutrinárias e morais, depois de ter efetivamente convidado essa igreja a ter uma nova perspectiva, a se arrepender, o convite agora é a confiar em uma promessa, a ter esperança. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O maná escondido aqui refere-se àquele banquete permanente que nós teremos no céu. Experimentar e deleitar daquilo que é o melhor que Deus tem preparado para nós na eternidade. Aquilo que nós sempre almejamos e nem sabíamos muito bem onde encontrar e como encontrar. Eu já disse aqui que algumas vezes nós até ouvimos a respeito desse jantar prometido, com tudo que há de melhor, mas a gente, por ainda estar na antessala, antes de entrar no salão onde a mesa será servida, estamos ali com as entradinhas e os canapés, nos empanturrando de coxinha e salgadinho, sem até mesmo perceber as maravilhas que estão lá. A promessa aqui é: existe um deleite muito maior, existe algo muito melhor do que aquilo que eu e você sequer possamos imaginar. Existe uma promessa de que os nossos olhos serão enxugados. Existe uma promessa de que a nossa satisfação será plena, de que a nossa alegria será eterna. E aí a gente percebe que depois de falar desse maná escondido, dessa refeição preciosa que era prometida, ele fala sobre um presente de pedras brancas. E aqui a gente pode pensar não apenas em ornamentos, mas a maneira como isso era inclusive usado naquele contexto. Muito atribuído aos ambientes jurídicos, onde o veredito dos jurados geralmente era proclamado a partir da pedra preciosa que ele apresentava. A pedra branca era sinônimo de absolvição, de uma sentença. Quanto maior o número, ele era tão declarado justo ou inocente. É exatamente isso que essa carta aponta. A possibilidade agora de, não pelo nosso merecimento, não porque aquilo que eles fizeram, mas pelo sacrifício de Cristo, aqueles irmãos serem declarados justos. E é isso que nós recebemos também. Nós que não éramos justos, nós que estávamos mortos, escravizados em nossos delitos e pecados, podemos experimentar a absolvição, não pela nossa bondade, mas pelo sacrifício de Cristo. E aí, Ele nos dá um novo nome. O novo nome é aquele que nos mostra como pertencentes àquele que tem o nome acima de todos os nomes. O nosso novo nome mostra agora onde está firmada, fixada, estabelecida a nossa identidade.
A nossa identidade não está estabelecida naquilo que a gente realiza, naquilo que a gente faz, na nossa capacidade de fazer as coisas boas ou ruins, naquilo que é ceder aos desejos do nosso coração, ou se preocupar com o que vão dizer. A nossa identidade passa a estar firmada e estabelecida naquilo que nós fomos feitos pelo sacrifício de Jesus. Filhos amados em quem o Senhor se alegra e tem prazer. Isso só é possível por conta daquilo que Ele fez. Você consegue perceber o desafio a essa igreja? Não abracem o engodo da mentira, da falácia. Não se rendam às fake news, a ensinos equivocados. Estejam alertas. Eu estava conversando com algumas pessoas antes do nosso tempo aqui do culto, no intervalo entre a Escola Metropolitana e o nosso culto, falando do objetivo que nós temos perseguido e como nós entendemos que momentos como os que a gente tem aqui, logo no início da manhã do domingo, na nossa Escola Metropolitana, eles são fundamentais para o nosso crescimento e desenvolvimento enquanto discípulos de Jesus. Ter maturidade à luz das Escrituras, sermos ensinados de aspectos fundamentais para a defesa da nossa fé, para a compreensão da grande história da redenção e entendimento sobre todas as coisas que estão à nossa volta, nos fortalecem. Porque senão nós corremos o risco de ficarmos à mercê de qualquer ensino equivocado. E aí nós somos jogados para lá e para cá por qualquer evento de doutrina, como costumava dizer o apóstolo Paulo. E esse é o equívoco que nós não podemos cometer. Muito pelo contrário. Que a nossa fé, ela esteja estabelecida sobre bases sólidas, sobre a rocha que é Cristo, sobre a realidade do Evangelho. Nesse sentido, caminhando para o final, entendendo aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, quero deixar algumas perguntas para você. Quais têm sido os desafios que os nossos verdadeiros inimigos têm imposto a você? Às vezes, quando a gente fala de inimigo, e a gente começou lendo aqui um texto onde Davi, desesperado pela perseguição, pedia para Deus quebrar o dente deles, nós erroneamente achamos que os nossos inimigos são pessoas que estão à nossa volta. Nosso marido ou nossa esposa que não faz as coisas do jeito que a gente gostaria, ou dos nossos filhos que não nos obedecem, ou daquele chefe chato que fica pegando no nosso pé. Mas quando a Bíblia fala sobre inimigos, ela está falando, em primeiro lugar, de um mundo instável, de uma cultura anti-Deus, que está o tempo inteiro tentando nos fazer vacilar. Ela fala da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas paixões, da tendência de voltarmos a algumas configurações originais. Ela fala do inimigo de nossa alma, Satanás, o diabo, aquele que anda como um leão à nossa volta, buscando nos tragar e devorar. E esses inimigos, sim, acabam impondo sobre nós desafios. Desafios de fazer com que nós tiremos os olhos daquilo que deveria ser o centro da nossa existência. E aí, talvez por falsos ensinos, algumas coisas passam a roubar a nossa alegria, ou até mesmo a definir as nossas atitudes. Nesse sentido, será que a licenciosidade tem tentado seduzir o nosso coração? Olhar para as coisas com tamanha naturalidade, até mesmo com certo desdém, dizendo: se Cristo já fez isso e tudo é por conta dele, eu simplesmente vou seguir os meus desejos. Será que é exatamente isso que significa sermos eleitos em Deus? Será que isso significa que não importa nada que nós façamos, ainda que nada que nós façamos tenha efeito na nossa salvação? A nossa atitude é uma resposta
de quem compreende que foi amado e salvo sem merecer. Isso se dá porque muitas vezes a gente está obstinadamente ainda buscando encontrar coisas que preencham o vazio do nosso coração, que tragam algum tipo de satisfação. Mas somente em Cristo, somente em Cristo, nós encontraremos a verdadeira alegria, o verdadeiro deleite. Por isso é fundamental que nós sejamos alimentados pela verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele vai dizer que ao conhecermos a verdade, essa nos liberta. Que sejamos verdadeiramente livres para experimentar aquilo que é o melhor que Deus tem preparado para nós. Nos deleitarmos no verdadeiro alimento. O alimento da sua palavra, do seu amor, da sua graça. Lembre-se dessa promessa. Ele nos dará o maná escondido. Ele nos dará o grande banquete. Aquilo que de uma vez por todas satisfará o nosso coração. A pedra branca da absolvição e o novo nome que aponta para o nome acima de todos os nomes. Que eu e você sejamos percebidos à luz daquilo que Jesus fez por nós. Que o nosso nome esteja de fato atrelado ao dele. Que a nossa identidade esteja estabelecida naquilo que ele fez por nós. Que não nos rendamos a falsos ensinamentos. Que não caiamos nas fake news. Mas que sejamos plenamente alimentados pela verdade. Quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu quero orar mais uma vez contigo. Deus eterno nos sustenta. Derrama sobre nós graça e misericórdia. Nos afasta, Pai, de falsos ensinamentos. Não nos deixe achar natural aquilo que agride o seu coração. Que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Senhor. Que as nossas atitudes mais corriqueiras possam fazer o Senhor sorrir. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.